Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta segunda-feira, no dia 15 de dezembro do ano de 2025. E aqui eu trago uma triste notícia do que está se tornando o sistema brasileiro de televisão, tanto protegido, tanto amado pelo saudoso e incrível Silvio Santos. Quando nós assistimos e quando nós olhamos para certos patrimônios que são deixados de herança, na maioria das vezes a gente encontra uma solução de que os filhos acabaram com o patrimônio do pai. Lembro-me do Silvio Santos quantas vezes ao lado do presidente Bolsonaro, ao lado do povo de direita, um povo guerreiro, impedindo que o SBT, inclusive, fosse parcial. Por mais que ele, como um judeu, por mais que ele, como de direita, ele não aceitava nem que aquela Raquel Sherazade, né, que processou a SBT ganhou, nem que ela pudesse falar A, B ou C em relação a isso. E agora nós tivemos aí o SBT recepcionando no tapete vermelho nada mais, nada menos do que Janja, Lula, Alexandre de Moraes e tantos outros que prenderam esse tanto de gente do dia 8 de janeiro, mulheres com Bíblia na mão, entre tantas outras coisas, que eu tenho certeza que assistiam o SBT. Só para você ter uma ideia, e aí o Mirosmar, grande Mirosmar, Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, veio inclusive a público e disse: não precisa passar o meu especial de Natal. Lavou a alma do povo brasileiro. Lavou a alma do povo brasileiro. Sabe a Patrícia Bravanel? Perdeu 1 milhão de seguidores em um dia. Você acha que somos nós? Nós é que estamos aqui falando para boicotar? Não. O SBT que está escolhendo qual é o rumo que ele vai tomar, e isso é muito ruim. Eu vou pedir para você que está junto comigo, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no nosso canal, porque é importante demais quando você faz isso, e eu vou te explicar o porquê. Quando você se inscreve, ou quando você dá o seu like, quando você compartilha, o algoritmo do YouTube e do Facebook entende que isso tem que ser mostrado para outras pessoas. Aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar, ou uma seta, que você clica e você vai levar diretamente para os grupos do Facebook, para os grupos do WhatsApp, para que outras pessoas possam entender o que está acontecendo. E eu conto com você para isso, para estar junto comigo nesta segunda-feira. Hoje tem vídeo durante todo o dia, para que possamos estarmos aqui nessa forma exaustiva de falar do nosso Brasil, da nossa gente, do nosso povo, que esse é o nosso objetivo maior, tá bom? Hoje é segunda-feira, deixa eu falar rapidamente dos produtos da empresa RPN, principalmente deste produto aqui, o Hair Cap, que tem mudado a vida das pessoas, e hoje eu vou fazer uma condição totalmente especial para você. Eu vou te dar de graça a ampola do hormônio do crescimento. Olha ela aí, ó. Olha aí, toda legalizada, tem todo o QR Code, tudo para você verificar a procedência dessa empresa. Toma cuidado, viu, gente? Produto daqui para frente só com teste de estabilidade. O que é isso, Alberto? Você sempre fala de teste de estabilidade? É o mais alto rigor exigido pela Anvisa e nossos produtos têm. Você vai levar um combo capilar com Hair Cap, Hair Elixir, e eu vou te dar a ampola do hormônio do crescimento. Cada uma custa R$187. Mas eu quero que você, faltando 15 dias para acabar o ano, você olha no espelho e fala: Alberto, quero recuperar minha autoestima, quero olhar no espelho, quero voltar a sorrir. Quando você ligar aqui para a empresa RPN, para você comprar o produto nesse número que está aqui embaixo, que é o 0800 355 3000, que você pode ligar ou chamar no WhatsApp, você pede também para mandar o testemunho de uma grande quantidade de pessoas que estão comprando. Gente, é muita gente. É muita gente com o cabelo voltando a crescer, porque o produto, ele dá resposta, ele tem resultado, e a empresa RPN te dá garantia. Pode passar a mão no telefone, compra. Hoje você vai levar ampola capilar de graça, numa condição totalmente especial para você que está com o cabelo caindo. As mulheres, principalmente, mulheres que estão com o cabelo muito caindo, muito. Você vai usar este combo capilar. Homem careca, chega, em definitivo, não importa quanto tempo você está careca, você vai recuperar todo o seu cabelo, tá bom? Continua vendendo as 3 principais vitaminas, as mais procuradas do Brasil. Ferro, B12, D3 com K2, é as mais procuradas, com teste de estabilidade, certifica a vitamina que você está tomando.
Cuidado que tem muita porcaria por aí que só tem frasco, gente, tá bom? É claro que nós temos o melhor colágeno do Brasil hoje por 50% de desconto. 50, o melhor colágeno. Ele tem silício nutricolim, ácido hialurônico junto com colágeno e ele vai transformar a sua pele, a sua forma de condução, músculo, tudo o que você precisa porque é o melhor colágeno do Brasil, hoje com 50% de desconto. Passa a mão no telefone, liga para cá, 0800 355 3000. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, o vídeo desse rapaz aqui, ó. Esse aqui, ó. Talvez você conhece este homem. Este homem é nada mais, apesar de hoje estar com a garganta um pouco cansada, teve alguns problemas de garganta. Eu faço questão de ir no show de Zezé de Camargo e Luciano quando eles vão cantar, porque eles são referência na música, na história da música brasileira. O Zezé de Camargo é o que influenciou a maioria desses cantores que hoje estão por aí. Só que deixando a musicalidade, deixando a discografia de lado, nós vamos falar do pai de família, nós vamos falar do patriota, nós vamos falar do homem de uma nação brasileira que está simplesmente revoltado com tudo que está acontecendo aí. Ele dá esse recado aqui, ó. Gente, hoje é segunda-feira, domingo para segunda-feira, né? São uma hora da manhã. Agora. Eu estou aqui, todo mundo sabe, eu tenho um especial no SBT. Agora é dia 17, né? Gravado já, participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço pro povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Certo. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês. SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. Tá certo. A maneira que vocês pensam, Certíssimo. pra mim não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Certíssimo. Então, se vocês puderem fazer um favor pra mim, tire o meu especial do ar. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Zé de Camargo. Não precisa ir ao ar. Por favor. Pra mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, não faço parte disso. Tá certo, o Zezé Mirosmar, ele praticamente lavou a alma do povo. Que tá aqui, ó, não é só ele não, tem um monte de gente aqui, ó, revoltado.
Aos domingos eu gostava de assistir o SBT. Agora resolvi nunca mais que este canal entrará na minha casa. Não é só ele, não é só o Zezé. Talvez você vai falar, o Zezé tá de picuinha. Não. Nós sempre falávamos que o SBT, o Silvio Santos, com aquele carisma que ele tinha, chamava as mulheres que iam no seu programa, porque o auditório dele era 99% mulheres, né? Minhas colegas de trabalho. Eu, se tem uma coisa que eu não tive oportunidade, me arrependo de não ter tido essa oportunidade, foi de conhecer Silvio Santos. Conheci tanta gente, tantas celebridades, Zezé de Camargo mesmo, tudo. Não conheci Silvio Santos. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, um pedacinho. Silvio Santos sempre foi de direita, sempre gostou das coisas corretas, sempre ele gostou de justiça, sempre ele gostou do bem pro povo. E é tudo que esse atual governo não está fazendo. Exatamente. Quando eu vi as filhas do Silvio Santos enfileiradas, beijando a Janja Canja, beijando o rato, beijando aquela corja toda do STF, eu falei, não é possível. Não é possível. E não é só ela, viu, gente? Tô dizendo aqui pra vocês, todo mundo repercutindo o vídeo, né? Olha aqui, ó. Olha isso. Topa tudo por dinheiro. Será SBT? Será que é isso que vocês vão levar agora? Transformar um programa de celebridade nacional que foi o seu pai, transformar o SBT nisso? É nisso que vocês querem? Transformar o SBT? Bom, eu amava assistir Silvio Santos. Agora eu tenho mais motivo para nunca mais assistir o SBT. Coloca aqui para mim se você concorda. Boicote SBT. Hashtag boicote SBT. Quem é Mauro Cid, Alexandre Ramagem? O grande traidor da República. Eu queria perguntar ao Ramagem sobre a questão de padrão de lavagem de dinheiro. Ramagem, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom que você está aqui. Nossa, eu fico emocionado, fico feliz de ter você aqui. É um prazer, uma alegria, né? Porque seria mais um injustiçado no Brasil. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Tem vários assuntos aí pra gente comentar. Quer começar por onde? Quer começar pelo núcleo 2? Você viu o que fez o Chiquinho? Você acompanhou? Acompanhei. Estou acompanhando bastante. Quem é Mauro Cid, Alexandre Ramagem? O grande traidor da República. Traidor da pessoa que mais o acolheu, que é Jair Messias Bolsonaro, confiava, credibilidade completa no Jair Messias, no Mauro Cid, no tenente-coronel Mauro Cid, com a expectativa, né, de progredir na carreira, de um oficial, filho de um louvável, filho de um general, e cada vez mais a gente descobre, ponto a ponto, gradualmente, todas as traições que ocorreram dentro da gestão Bolsonaro e após a gestão Bolsonaro. Estava aí nesses dias aí, conversando com o Alan e com o Max, de tudo que a gente vai conseguir expor e demonstrar, tudo, as sabotagens que aconteceram dentro do governo Bolsonaro, e ainda assim foi um governo exemplar de austeridade, de eficiência, de corte de gastos, passou por uma pandemia dando show, dando exemplo mundial, e tudo o que aconteceu internamente de vários atores, e a gente vai descobrindo que o Mauro Cid foi um deles que provocou essa farsa do golpe e encenou para incriminar oficiais generais, 4 estrelas, montou toda uma armadilha para incriminar o Felipe Martins, como se fosse uma peça-chave desse esquema todo. Ele teve a hombridade, ele teve a força, sofreu uma prisão, ainda numa solitária, tortura mesmo, várias outras questões que a gente ficou sabendo, e saiu ali defendendo que ele não está... Eu não me lembro da frase correta que o Felipe Martins colocou, mas ele colocou: prefiro sofrer uma injustiça do que provocar uma injustiça. Isso ele está remetendo, se não me engano, a Sócrates, em prisão. Então tem muito para se falar disso, tem muito para se falar de se esmiuçar do governo Bolsonaro, acredito que em outros programas ou até em outros momentos. Então todos os assuntos hoje são pertinentes, tem muito para a gente colocar. Então eu venho saudar aqui o Alan dos Santos, o Max Cardoso, toda essa audiência maravilhosa. Conversa Timeline, já fui algumas vezes, é a primeira vez no Boletim da Noite. Hoje vai ser menos bagunçado. Hoje vai ser mais boletim. Eu acho que eu prefiro a bagunça, hein? A gente tenta levar com uma certa leveza. Agora, assim, eu queria perguntar ao Ramagem sobre a questão de padrão de lavagem de dinheiro. Porque o que eu tenho a apresentar para vocês aqui
foi enviado por um seguidor, tá? E eu quero mostrar ao Ramage para que ele possa avaliar. Isso aqui não é acusação, isso aqui não é dizendo que fulano fez ou não fez. É só uma análise, uma leitura de padrão e um comparativo com outros casos, esses sim, criminosos, e se o padrão permanece o mesmo. Que, repetir padrão não quer dizer que a pessoa cometeu crime, né? As coincidências são complicadas às vezes. Exato. Mas vamos lá. A premissa financeira que esse nosso seguidor mandou pra gente aqui, eu quero ler bem detalhado com vocês, é o seguinte. O contrato associado ao núcleo investigado totaliza 129 milhões. Valor originalmente calculado em libras esterlinas. Ou seja, não foi em dólar nem em real. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Ramage? Não. Pois bem, no início de 2024, a cotação cambial estabelecia-se em aproximadamente R$6,3, ou seja, cada uma libra esterlina valia R$6,3, R$6,30, resultando numa conversão de cerca de 20,4 milhões de libras. Esse foi o contrato. Eu não sabia que o contrato estava em libras. Então aqui tem até um resumo aqui, ó, do lado direito da tela. 129 milhões de reais, o contrato investigado, a taxa de câmbio à época e o valor líquido estimado de 20 milhões de libras. A gente, antes dessas informações, que já elucidaram muito mais, tá, demonstram uma grande possibilidade de diversos crimes e lavagem de dinheiro. Primeiro, você vê que o conteúdo é chegar numa Suprema Corte, não para um auxílio, com uma contenda judicial para um meio imparcial, não. Ali para resolver um problema grave de bilhões de reais. A lavagem de dinheiro. E de plano a gente já falou aqui, né? Isso tem possibilidade de lavagem de dinheiro. E aí vieram as informações. Quando você colocou que grandes escritórios de advocacia estão colocando esse valor bem acima de mercado, já abre um farol. Opa, tá estranho, tá diferente. Quando verifica ainda que está em libra esterlina, que é a moeda de diversas offshores, não é que toda offshore tem ilegalidade, não. Mas as lavagens de dinheiro passam por essas offshores internacionais cotidianamente. Então a lavagem de dinheiro, para se entender, é simples, né? Pegar um dinheiro ilícito, colocar num empreendimento para lavar esse dinheiro da aparência de receita lícita, né? É o que se chama primeiro de colocação, ocultação e depois vem a integração. E aí depois dessas informações que vocês todos trouxeram, é um caso, uma lide, uma ação, um litígio nacional, de uma empresa nacional, de um foro para dirimir isso, ou seja, a justiça que vai julgar isso em âmbito nacional Brasil. E ainda veio a outra informação, que o escritório da mulher do Alexandre Moraes só atua em âmbito nacional. Por que está fazendo um contrato em libra esterlina, então? Por quê? Que tipo de empreendimento é esse? Vão ter que rebolar para dizer... Vai receber como? Vai receber como? De que forma? De quem é esse contrato? Então, todos os pontos... Não está muito claro, como você colocou, Lacombe. Eu só quis dar esse detalhe, que tem todas as nuances aí de um pagamento por algo nada republicano com indícios de lavagem de dinheiro. Agora, antigamente, a lei de lavagem tinha os crimes antecedentes. Quando eu entrei na Polícia Federal, a gente trabalhava, havia os crimes antecedentes. Mas a lavagem de dinheiro no mundo moderno tomou tal forma que não. É um crime autônomo que independe. Você tem que estar mostrando que há uma lavagem de dinheiro. E como eu estava falando do que eles fizeram, essa Suprema Corte fez para acabar com a segurança, com um direito, um Estado de Direito, com a ordem jurídica, com a segurança jurídica no Brasil. Quando a gente estudava, a gente é mais ou menos da mesma idade, acho que o Marcos, um pouco mais novo, não sei. Infelizmente, no direito, quando o rei está aqui, eu não sou mais velho, mas quando ele não está, eu sou. Mas vamos lá, antigamente no direito você procurava o especialista, não é isso? Não tinha um especialista tributário, societário, civil, do criminal e tudo mais? Eram os grandes escritórios. Hoje não tem mais isso no Brasil. Hoje o cara que vai procurar em grande porte uma lide de alto valor, de alta complexidade, vai procurar quem conhece quem. Esses ministros do STF que elaboraram esse sistema.
E acabaram com quem conhece quem. Agora é quem é familiar de quem. A filha do Barroso, era a história da filha, lembra que alguém teve com a gente aqui? Foi o Grigoletti, o Emerson Grigoletti, não me lembro. Falou assim, olha só, o site dela está dizendo especialista em cortes superiores. Eu falei, gente, isso não existe no direito. No direito você atua em todas as instâncias, você não é especialista, você é especialista em criminal, em civil, né? Mas especialista em cortes superiores, porque o pai era ministro do Supremo. Ou seja, não é no direito material, é só no processual do que acontece na Suprema Corte. Ou seja, é o embargos auriculares, é isso que ela é especialista somente. Triste. E aí a gente critica, né? E aí no direito tem o consuetudinário e a base do direito romano, que é o brasileiro, que é o codificado. E sempre se criticou, porque o consuetudinário do americano é muito mais a oralidade. Mas o americano ele resolve o problema. Tem um princípio aqui que eles esculpiram, que é o princípio da avestruz. Vocês já ouviram falar? É ostrich, né? Avestruz em inglês. Houve um caso, e aqui são os leading cases que fazem, eles estudam leading cases e vão embora. Teve um caso aí não se sabia se era um traficante, o que era, lavagem de dinheiro, que ele chegou numa concessionária, eu acho que era da Mercedes, e comprou 5 Mercedes top, em cash. Ah, eu lembro desse cara. E aí, o americano cunhou esse princípio, condenou o dono da concessionária. Por quê? Porque ele não poderia fazer que nem um avestruz, botar a cabeça na terra e não desconfiar do que estava acontecendo. Ou seja, eles resolvem o problema. Aqui é o contrário. Aqui não, no Brasil, né? Eu fiquei tanto tempo mostrando que eu estava... Eu até hoje me engano também. Porque aqui no Brasil, rapaz... Quando você pensa que uma empresa estrangeira de grande porte vai entrar no Brasil, várias empresas estão saindo do Brasil por causa da crise brasileira. E não é só da parte executiva do Lula, não. Eles analisam o que é o sistema judicial. Não, segurança... Sim. Não, é de uma magnitude de corrupção, de parcialidade. Uma pergunta, Ramagem. É um engodo ao sistema judicial brasileiro. Ou seja, é algo que eles botam como uma análise do tipo, a gente vai ter que entrar no modo corrupção se algo entrar contra nós. Mesmo que a gente tenha razão, a gente vai ter que lidar com esses ministros do STF. Agora, você como delegado da PF, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Se eu faço um contrato em dólar, ele cai diretamente, automaticamente no sistema financeiro global. Pega na hora, certo? Se é em euro, cai na malha da União Europeia. Se é em libra, pega automático ou consegue... Os órgãos, e essa era a questão lá do COAF, né? Por isso que eles tentam sempre colocar o diretor do COAF. Não apenas o COAF, mas todos os órgãos que participam da persecução penal e principalmente o Ministério Público, a Polícia e a Receita. Tem contato mundial, rede de contato. O SWIFT não é só uma rede de transação bancária de alto nível mundial, é rede de análise também. Porque tem a lavagem de dinheiro do tráfico, do terrorismo e de tudo mais. Então, tendo uma notícia como essa, é obrigatório que haja uma notícia crime para se apurar. Isso ainda mais o que está acontecendo internacionalmente agora. Falando. Internacionalmente falando, com certeza. Porque o delegado que vai abrir, não sei de que forma vai chegar a ele, mas é obrigatório que o juízo do Dias Toffoli requisite à Polícia Federal a abertura do inquérito. E se o governo americano quiser fazer algum tipo de investigação em relação a isso? Aí entra no modo de cooperação inicialmente. Ah, tá. Tem que ser em modo de cooperação. Ele pode trabalhar dentro dos Estados Unidos, dentro da... Onde é que a gente não sabe, hoje não sei se vocês têm informação de que esse contrato foi celebrado com que offshore de que país. Então, tem diferenças de colaboração de uma offshore, porque tem paraísos fiscais, e eu volto a falar, né? Toda transação ilegal pode passar por esses locais, mas tem as empresas que colocam ali para questão de tributação. Então, tem diferentes níveis de cooperação, mas acaba esbarrando sempre nos pontos onde essas empresas trabalham. E deve estar, não fica apenas no paraíso fiscal, está aqui no Brasil, vai estar nos Estados Unidos, vai estar na Inglaterra e em outro local. Então, fazendo essa cooperação e esbarrando nos outros locais, tendo ciência que há uma lavagem, não é apenas permitido, é necessário, é devido que se faça a apuração nesses países também. Foi o que aconteceu com o caso do Odebrecht, que o americano segurou as punições, porque o Brasil estava punindo devidamente, e agora eles abriram novamente, porque o Dias Toffoli está anulando tudo. Então eles têm. E aqui nos Estados Unidos, não prescreve.
porque as gestões temerárias e fraudulentas da época dessas empresas de engenharia já está tudo caducando, tudo prescrevendo. O verdadeiro motivo para a revogação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes não foi culpa da direita, dos políticos ou do povo. Foi isso daqui, ó: grana, interesses financeiros, políticos e diplomáticos. Poucas pessoas se ligaram para isso daqui, ó. Itamaraty amplia a possibilidade de sigilo sobre documentos oficiais. Portaria permite negar pedidos da Lei de Acesso à Informação, mesmo sem classificação prévia. Associações falam em risco de descontrole. Notícia de 2 de dezembro de 2025. Aqui, o governo brasileiro já havia firmado acordo de negociação com o governo americano, por isso daqui, ó, terras raras e minerais, que é o que o presidente Donald Trump sempre quis. Por que Trump mira terras raras e minerais no mundo todo? E qual o lugar do Brasil nesse xadrez? Olha só, as tensões entre Brasil e Estados Unidos, elevadas por conta da expectativa de tarifas americanas de 50% sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto, ganharam um novo elemento: o debate em torno de minérios que são produzidos no Brasil. Esse aqui era o maior interesse do governo Donald Trump. Por acesso a terras raras, o governo Donald Trump faria qualquer negócio com o governo brasileiro. O Lula, sabendo que esse é o grande interesse do governo Donald Trump, focou em utilizar nossas terras raras para fazer esse acordo. É óbvio, tanto é que o Haddad deu um pronunciamento. Haddad disse: terras raras serão negociadas com Trump para investimentos no Brasil. Aqui está o verdadeiro motivo. Foi esse o motivo pelo qual Donald Trump derrubou a Lei Magnitsky e vários tarifaços foram retirados. Tanto é que o governo brasileiro, para não dar o braço a torcer, para não deixar essa informação vazar, Itamaraty ampliou a possibilidade de sigilo sobre documentos oficiais. Vejam só, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinou em 5 de novembro, aqui começou o grande acordo, uma portaria que amplia os tipos de dados que podem ficar sob sigilo por ordem do Itamaraty. Aqui deveria ter dado um estralo na gente. Por que o Itamaraty? Itamaraty não é o órgão e instituição que faz acordos diplomáticos? Pronto. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual caiu a Lei Magnitsky. E tudo isso fica mais claro quando vemos o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes agora, no lançamento do SBT News. Moraes cita Lula ao comentar retirada de sanções dos Estados Unidos. Durante discurso no lançamento do canal SBT News em São Paulo, o ministro também agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo empenho contra as sanções. Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira 12 a retirada dos nomes do ministro e de sua esposa da lista. Bingo! Aqui está o motivo. Não é culpa da direita, não é culpa dos políticos, não é culpa do povo, não faltou empenho dos políticos, não faltou coragem ao povo. Não. Foi acordo comercial. O Brasil deu para Donald Trump aquilo que Trump queria. Vejam o próprio pronunciamento do Alexandre de Moraes agradecendo Lula. Se ele está agradecendo Lula, significa que o Lula conseguiu derrubar a Lei Magnitsky. E o fez por causa das nossas terras raras, que já devem estar, em grande parte, nas mãos do governo americano. Em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula, que esta que venceu o nosso presidente. Então, gente, está aqui. O governo brasileiro fez um acordo pelas terras raras com o governo americano. Os documentos disso estão em sigilo no Itamaraty. Pronto.
Assunto encerrado, foi isso que aconteceu. O governo americano se preocupa com isso, Donald Trump se preocupa com isso, e o Brasil deu para o Trump o que ele queria em troca da revogação da Lei Magnitsky. Pronto, assunto encerrado. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, bola para frente. Nossa luta pela liberdade do nosso país continua e a bola está com a gente. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Vamos lá mudar um pouquinho de assunto, gente. São 18 horas e 29 minutos. Uma notícia que acaba de chegar aqui pra gente da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela que informou pelas redes sociais que depois de passar por um exame de ultrassom, o ex-presidente recebeu a recomendação para realizar uma nova cirurgia. O motivo do procedimento seriam 2 hérnias inguinais, uma complicação no intestino. Segundo o advogado João Henrique Freitas, o procedimento cirúrgico seria a única forma de tratamento definitivo para o quadro. A realização do exame foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira, inclusive. A gente mais cedo atualizou você sobre isso e agora a gente tem a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, depois então dos exames já realizados e agora a recomendação médica para a realização de uma nova cirurgia. Mais atualizações a gente vai trazer aqui também sobre esse tema ao longo da nossa programação.